Meu amigo César, tá escutando direito? Peraí, acho que eu estava no mudo. Tudo bem? Agora tudo bem, César? Tudo Tranquilo? bem, você? Bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia. Você tava fazendo charminho aqui, tava tudo escuro, as meninas duas Ah, veio aqui que era o César. eu achei que ela ia abrir minha câmera, ela mandou agora que abriu. Tudo bem, bom dia. Bom dia, César. Bom Bom dia. dia, bom dia. Bom, deixar vocês com o César. O César é um grande amigo do G4, do G4 Club. O César foi um... A história do César, para mim, é uma história que me inspira muito. Eu conheci o César nos eventos do G4 Club e já vi um cara muito gente boa e lá, mas não sabia a história dele. A gente já tinha se relacionado ali no happy hour e tal, mas não sabia a história. No momento que eu descobri a história dele, eu realmente me inspirei muito nessa história. Então, vou deixar vocês com essa história surpreendente. O César tem uma trajetória incrível, que acho que é um dos caras que mais fala de disciplina, e ele não só fala de disciplina, mas ele tem isso na história dele. Ele realmente mostrou, né? E o César tem nossa idade, o César é mais novo do que eu, o César tem nossa idade aí. Então, deixar vocês aí com o segundo homem mais bonito do G4 Club, né? Primeiro realmente sou eu, né? Então, César, prazer, fique à vontade e a palavra está com você. Obrigado, cara. Prazer todo meu, Tiagão. Desculpa o atraso. Você sabe que eu estou num dia complicado hoje. Estão me ouvindo bem aí, Tiago? Só me fala se está tudo certo. Tudo certo. Então tá Excelente. bom, desculpa. Sei que estou em lançamento aqui hoje, está super corrido. Desculpa o atraso, não gosto de atrasar. Bom dia, pessoal da Maritime. Tiago, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Você é um grande amigo que eu fiz aí no G4. Tem até um companheiro aqui do meu lado, ó. Tá assistindo aí, vai assistir junto. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é César, como o Thiago disse, eu trabalho na Cirela. Hoje é a construtora de maior referência no Brasil, são 59 anos de história. A praça principal que a gente atua é São Paulo. Eu sou diretor de vendas hoje da companhia, estou na companhia há 5 anos. E vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu não estou aqui para falar do César, mas eu acho que quando a gente compartilha histórias e um pouquinho do que a gente vive na individualidade, a gente sempre agrega um ao outro. Tenho certeza que vocês têm uma história incrível. O Thiago me passou do crescimento que vocês tiveram na Maritime até aqui. Então, compartilhar um pouquinho. Eu tenho 29 anos. Eu não sou de São Paulo, moro em São Paulo, mas sou do interior de São Paulo, numa cidade chamada Rio Claro. Minha história começou aqui em São Paulo. Minha história começou no mercado imobiliário justamente quando eu vim para São Paulo. Eu vim com 22 anos, então eu vim há 7 anos atrás. Sempre trabalhei com vendas a minha vida inteira, mas durante dos meus 16 aos meus 22 anos eu trabalhava com ferramentas para usinagem. Então eu visitava todas as fábricas montadoras no interior de São Paulo para vender ferramentas, fluidos, instrumentos de medição. Então sempre fui de vendas, mas até então eu nunca tinha tido um contato com o mercado imobiliário. E eu sempre tive um sonho de ir morar em São Paulo. Eu sempre tive essa vontade de sair do interior e construir minha vida. Eu vou resumir bem, porque se eu for detalhar é uma história muito longa, mas em determinado momento da minha vida apareceu uma oportunidade de vir para São Paulo para ser corretor de imóveis. E foi uma grande surpresa para mim, porque... Só um segundinho, pessoal. Pessoal, só um segundinho, por favor, problemas técnicos aqui. Pessoal, mil desculpas. Então, apareceu a oportunidade de vir para São Paulo para ser corretor de imóveis. Eu vim um dia jantar com a minha tia, uma tia minha que morava em São Paulo, e com a minha prima. E o meu tio, vamos dizer assim, foi casado com a minha tia durante 20 anos, mas já não eram casados há bastante tempo quando se encontrou. Eu nunca mais o tinha visto, não sabia do que ele fazia. E eu conversando com a minha tia, eu falava, puta, eu quero vir para São Paulo. Eu comecei a fazer faculdade de engenharia mecatrônica em Rio Claro, mas eu não consegui terminar por problemas financeiros, enfim. Eu não conseguia dar continuidade. Fiz 1 ano de engenharia, ainda bem que não terminei, porque eu não sou nada a ver com engenheiro. E o meu sonho era vir para São Paulo, continuar minha faculdade e fazer um plano de carreira em alguma grande empresa, como aquele plano de carreira arroz e feijão. Então, você entra, estágio, trainee, e esse era o meu sonho. E eu falei para minha tia, puta, eu quero ir para São Paulo, eu penso em terminar a faculdade de São Paulo. E nisso minha prima disse, falou, pô, meu pai trabalha com o mercado imobiliário,
ele tem uma construtora chamada Max House, é uma empresa pequena, hoje nem existe mais essa empresa aqui em São Paulo, era bem pequena mesmo, e ele está mudando toda a empresa, eu acho que você é um perfil para vir ser corretor. E eu falei, não, corretor não tem como, né? Como que eu vou me sustentar em São Paulo? Não sei vender apartamento, não tem salário, não conheço nada. Veja se ele consegue algum cargo numa área administrativa, financeira, qualquer coisa que seja, para dar o pontapé inicial em São Paulo. Ela falou, tá bom, vou falar com ele. E aí se passaram 4 meses, eu fui para São Paulo num evento que eu tive de um tio meu, de um tio primo meu, e por coincidência do destino, o pai dela, que fazia mais de 10 anos que eu não via, estava nesse lugar. Ele falou, olha, a Roberta comentou comigo que você quer vir para São Paulo, o que você está fazendo hoje? Me conta um pouco. Aí eu conversei com ele, ele falou, olha, o que eu posso te fazer é colocar você em contato com o meu diretor de vendas e você vir ser corretor. Eu falei, tá bom, obrigado. Enfim, saí de lá e nem dei muito ouvidos, porque para mim não tinha nenhuma possibilidade, porque eu não sou de família rica, eu não tinha como ir para São Paulo me sustentar, nem passava pela minha cabeça como que eu ia morar sozinho aqui, como que eu ia viver sem salário, porque o corretor ele é 100% comissionado, sem conhecer nada da cidade, sem ter amigos, sem ter família. E aí passaram mais alguns meses, eu vim para São Paulo para uma feira, chamada Feira da Mecânica, pela empresa que eu trabalhava. É uma grande feira de grandes exposições de montadoras e empresas que vendem ferramentas. Eu fiquei uma semana inteira em São Paulo para fazer essa feira. E bem nessa semana, o gerente de vendas da Max House me ligou e falou, olha, vem aqui conhecer a gente, vem bater um papo. E aí acabei indo, bati um papo com ele, gostei do que eu ouvi, mas aquele medo também, de novo, puta, como que eu vou para São Paulo, como que eu vou me sustentar? E eu falei com um grande amigo meu na época, que trabalhava numa empresa, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma grande empresa, uma multinacional, chamada Michael Page, é uma multinacional de recrutamento, então eles recrutam profissionais para o mercado, e ele trabalhava na área de property construction, de real estate, então ele conhecia muito esse mercado, e ele me disse, ele falou, cara, é um mercado, assim como todos, que tem muita gente boa, que ganha dinheiro e faz carreira, como também tem muita gente ruim, com qualquer mercado, é uma profissão, e eu acho que você tem super perfil, você é agressivo, você é de vendas, você não tem nada a perder, você é novo, assim como eu, acho que você tem que vir. E aí fui amadurecendo a ideia, conversei com a minha mãe, com a minha irmã, somos só nós três, eu perdi meu pai com 6 anos de idade, então nós três sempre fomos muito unidos. Eu conversei com elas e elas falaram, acho que você precisa ir, a gente dá um jeito, você é novo, 22 anos, o máximo que pode acontecer é você não gostar, não dar certo, e puta, você pode recomeçar várias e várias vezes, tem muito tempo aí pela frente. E aí, resumindo toda essa história, eu acabei indo para São Paulo, acabei vindo para São Paulo para ser corretor, entrei nessa empresa, na Max House, não era na Cirela ainda, e uma pessoa me disse, quando eu entrei, falou o seguinte, falou, César, arruma um emprego meio período numa loja de shopping, e meio período você trabalha como corretor, porque assim você vai ter um salário pequeno, mas aí você consegue sustentar. Eu falei, não, para mim é 880. Então, ou entra de cabeça ou não entra. Então, eu estou vindo para construir minha história, eu vou entrar de cabeça. Se eu vim para ser corretor, eu vou ser corretor. Vou entrar de cabeça, vou aprender, vou fazer o que for necessário. E eu fiz um acordo com a empresa que eu trabalhava e eles me demitiram. E aí eu tive direito a 5 meses, acho que esses são 5 meses, nem me lembro mais, porque eu não sou mais CLT, mas seguro-desemprego. O teto na época era R$ 1.180, alguma coisa do tipo. Falei, olha, eu tenho 5 meses com R$ 1.180 por mês em São Paulo para sobreviver e fazer acontecer. Achei um quartinho de 3 metros quadrados, que cabia só um colchão, que eu podia pagar, pagava R$ 500 no quartinho, e eu tinha ali mais R$ 600, R$ 700 para conseguir comer, para conseguir comprar minhas coisas, andar de transporte público, enfim. E vim. E eu, desde o primeiro dia que eu entrei em São Paulo, quando eu vim para São Paulo, minha irmã me trouxe para São Paulo, no dia que eu lembro, inclusive tem até um vídeo no meu Instagram, depois eu mando para vocês contando um pouquinho dessa história. Quando eu entrei em São Paulo, entrei na Faria Lima, eu falei, eu vou conquistar tudo que eu quero nessa cidade. Eu senti uma energia incrível, fiquei deslumbrado com aquilo, estava caindo a ficha que estava vindo morar numa cidade grande, sem ninguém. Então, uma pessoa de 22 anos que estava saindo da casa da mãe, saindo do conforto da família para vir morar sozinho, para vir descobrir uma nova profissão, uma nova cidade. E eu tinha certeza que eu ia fazer acontecer, porque não tinha outra opção. E eu, resumidamente, eu era a primeira pessoa a chegar na empresa. Eu comecei a entrar de cabeça, comecei a estudar muito o mercado, comecei a estudar regiões,
comecei a fazer um mapa da cidade para entender um pouco quais eram os bairros, onde nós tínhamos empreendimentos, como se mostrava um apartamento. Comecei logo no início, eu perguntei quem eram os campeões de vendas para conseguir fazer amizade com essas pessoas, conseguir tentar tirar o máximo de informações, o máximo de aprendizado que eu poderia dessas pessoas. E eu, resumidamente, eu era a primeira pessoa a chegar, a última a sair. Eu ia a pé todos os dias para poupar dinheiro em relação ao transporte público, então eu saí do escritório muitas vezes, 00:30, 1h, 2h da manhã. Isso porque, pode parecer um pouco termos técnicos, mas vocês vão entender. Quando eu entrei, eu fazia o chat da empresa. O chat da empresa é quando você entra no site da construtora para procurar o imóvel e tem lá corretor online, fale aqui. Então, eu era um desses caras que atendia pelo chat da empresa. E a gente tinha um sistema na empresa que era o seguinte: a gente começava às 9h a roleta, a gente chama aqui de roleta. A roleta é um sorteio. Então, você tem lá 10 corretores na roleta, você faz um sorteio. E aí, número 1 fica primeiro para atendimento, número 2, e assim vai seguindo a ordem da roleta. E o nosso sistema, quando você entrava, ele já criava uma ordem das primeiras pessoas que logavam no dia. Então, eu 7h da manhã chegava no escritório, logava no sistema, ficava sempre primeiro. Mas o horário mesmo, usava só às 9h, mas eu sempre ficava em primeiro. Por quê? Quando a gente fazia a roleta e o sorteio, quem pegasse em primeiro ou segundo, a pessoa colocava offline, e quem estava em primeiro, independente da ordem que entrou no dia, colocava online e ficava como primeiro da fila. Mas, às 21h, 9h da noite, se encerrava o turno e quem quisesse ficar online poderia ficar para atender, mas não era obrigatório ficar no escritório. Então, o que o pessoal muitas vezes fazia? Saía 9h da noite, eles iam para a casa deles e atendiam da casa deles. Só que, eu falei para vocês que eu era o primeiro a logar no sistema, ou seja, quando dava 9h da noite, que não tinha mais um sorteio, como eu fui o primeiro a entrar no dia naquele sistema, e se eu saísse do escritório para ir até a minha casa, que eu ia a pé, alguém ia chegar primeiro do que eu, ia logar às 9h da noite em casa e ia ficar primeiro da fila. Então, para isso não acontecer, eu ficava direto no escritório para poder atender os clientes depois das 9h da noite. Então, muitas vezes, por isso que eu falei que eu saía meia-noite, 1h, 2h da manhã, porque eu aproveitava esse momento. E depois de um mês, a minha primeira venda aconteceu. Eu fiz a primeira venda, foi 00:01. Essa história é incrível. A pessoa que comprou comigo, meu amigo até hoje. E não foi pelo chat da empresa, foi pelo telefone. E eu já vou explicar o porquê 00:01, porque ele ligou 00:01. Ele ligou, pediu informações de um projeto, aí resumidamente tratamos ali 1, 2 semanas, foi no escritório, ele comprou, e quando ele assinou, eu falei para ele, Caio, foi a primeira venda, contei um pouco da minha história para ele, eu falei, puta, você teve um marco muito importante, toda venda é importante, mas você foi o meu primeiro cliente comprador. Só queria te fazer uma pergunta, por que você ligou no escritório 00:01? E hoje eu entendo porque no mercado imobiliário e no mercado financeiro se parecem muito em relação a não ter horários e dias. Ele falou, César, ele era gerente geral do BTG na época, e ele falou o seguinte, César, eu não sabia que era 00:01, eu estava saindo do escritório, nosso dia, mercado financeiro é muito louco, e quando eu saí do escritório, eu abri o WhatsApp, eu vi que meu amigo me mandou o site do empreendimento que ele comprou, e eu entrei no site, tinha lá, liga agora, corretor, aquelas coisas que aparecem em site de vendas, e eu liguei, você atendeu, e você me passou as informações, e foi isso que aconteceu para mim, então não era, eu nem sabia que horas eram exatamente. E aí foi a primeira venda, e eu comecei a pegar o jeito do negócio, eu comecei a realmente entrar de cabeça, e em determinado momento eu comecei a perceber um gap muito grande, porque eu entrei no negócio, eu não tinha experiência, eu não tinha know-how do negócio, mas tinha uma coisa que se chama vontade. E almoçando, jantando com um colega da empresa, um dia eu perguntei para ele o seguinte, falei, cara, me tira uma dúvida, quantos clientes você precisa atender para fazer uma venda? Foi essa a pergunta que eu fiz para ele. E ele não soube me responder. Era um cara já de 5 anos de mercado. Eu falei, cara, tem um gap muito grande aqui, porque vendas é energia, vendas é estado de espírito, venda é foco, venda é determinação, mas venda também é matemática e processo. Então eu falei, eu preciso saber, porque eu fiz a minha primeira venda, mas eu preciso entender o que eu preciso gerar de movimento para eu conseguir criar uma meta minha e conseguir vender todo mês. Porque a venda, ela é só o último passo do funil. Existe um funil. E o primeiro passo do funil é cliente. Então, eu preciso entender as etapas do meu funil, porque se eu trabalhar pensando todo dia na venda, eu não vou vender. Vai passar um mês e meio, eu não vou vender e não vou saber por que eu não vendi, porque simplesmente eu estou trabalhando da forma errada. Eu preciso pensar no meu funil
e como que eu vou gerar essa venda e como que eu vou trabalhar no dia a dia, qual vai ser o meu foco para ficar mais perto dessa venda. E foi nesse momento que eu criei um Excel, a gente não tinha nenhum CRM para input de dados, a gente só tinha um CRM para cadastro de cliente, só. Eu criei um Excel, eu não sabia mexer em Excel, eu aprendi 100% no Google, 100% no YouTube, comecei a fazer dinâmica, comecei a aprender, comecei a compilar todos os meus dados de quantos clientes eu falava por dia, quantos clientes eu atendia, quantos clientes geravam proposta, comecei a criar uma métrica simplesmente minha, eu não compartilhei com ninguém, comecei a fazer isso para um MVP meu, e eu comecei a perceber, e depois, quando você vai criando a demanda, eu comecei a criar alguns números do que era necessário para fazer uma venda, e com isso, eu fui lapidando o meu trabalho no dia a dia. Então, da minha primeira venda em seguida, eu nunca mais fiquei sem vender. Então, todo mês eu vendia, tive resultados muito rápidos, porque simplesmente eu acordava, eu sabia que eu tinha que buscar, isso é um número real, tá? Eu tinha que buscar 3 clientes por dia. Essa era a minha métrica. Então, a cada 3 clientes por dia, eu tinha 90 clientes no mês, e, consequentemente, eu tinha 30 agendamentos, e que eu tinha 10 atendimentos, e que eu fazia uma venda. Então, comecei a criar essa métrica, começou a dar certo. E as pessoas começaram a não entender como que eu estava dando certo muito rápido. Óbvio que não é só a métrica, é um conjunto de coisas, que é o seu trabalho, que é o seu foco, sua determinação, sua disciplina, que é também o seu investimento. Então, é um fator de coisas, mas também um processo de matemática. E com 9 meses, eu fui convidado a ser gerente da empresa. Eram 2 gerentes na época, eu fui para ser terceiro gerente da empresa, eu não aceitei, porque eu falei, puta, eu quero terminar meu ano como corretor, eu tô começando agora, e, puta, tô pegando um jeito agora. Não aceitei. E aí, passaram mais 3 meses, meu gerente saiu, foi para uma outra empresa, e a empresa me ligou e falou o seguinte, falou, agora você não tem opção, você vira gerente, ou não é um convite, é uma determinação, você vira gerente. E a gente tinha 12, 13 pessoas na equipe naquela época, ficaram 5, porque o restante foi com o meu gerente para outra empresa. E eu falei para a empresa, eu falei assim, olha, antes de eu aceitar, tudo bem que não é um convite, é uma determinação, mas antes de eu falar sim, eu preciso fazer uma coisa, e eu falo para vocês, e essa coisa era ligar para 5 pessoas que tinham ficado na empresa. E eu liguei para 5 pessoas na empresa e falei, olha, veio essa situação, quero saber se eu aceitar o convite, se vocês estão comigo. E de forma unânime, os 5 estavam comigo, os 5 muito mais velhos de mercado, muito mais tempo de casa. E aí vocês podem perguntar por que eles estavam comigo e por que não gerou nenhum conflito de por que não eu, por que ele e não eu. Porque nesse processo, nesses 12 meses que eu fiquei como corretor, quando eu comecei a vender, eu sempre tive uma coisa muito clara na minha cabeça, isso vem de família, tá? Isso vem de berço, que é pessoas depende de pessoas. Eu cresci, a falta do meu pai me fez entender que quanto mais união a gente tem entre família e amigos, mais a gente consegue prosperar, e a gente sempre vai depender de alguém. Não importa o dom que você tem, não importa a habilidade que você tem, você nunca vai chegar sozinho, porque todo mundo tem algo para ensinar para a gente, independente da classe, independente da riqueza, independente do conhecimento, todo mundo tem um dom e todo mundo tem algo para ensinar para a gente, e só assim a gente consegue crescer. E quando eu comecei a vender, eu via muitos corretores sem vender. E eu comecei a criar uma demanda muito grande do meu negócio, de muitos clientes, muitos atendimentos. Eu realmente tinha 10, 12 clientes no final de semana para atender, eu não conseguia atender todos. Eu comecei a pensar como negócio. Eu falei, cara, eu tenho hoje, vou pensar no César empresa, eu sou uma empresa. Então, o que eu preciso hoje só um segundinho, hein, Ketor? O que eu preciso hoje é abrir novos pilares na minha empresa. Então, eu peguei esses corretores que estavam sem vender, falava o seguinte, falava, puta, Gerson, vem aqui, cara, você está sem vender há quanto tempo? Putz, estou sem vender há 6 meses. Cara, eu vou pagar um anúncio na internet para você, vou criar uma planilha para a gente pôr todos os clientes que a gente captar juntos lá, que você pegar no anúncio, que você pegar nas ações. Vou te passar alguns clientes que eu não estou conseguindo dar a atenção que eu preciso. E a gente vai fazer uma parceria que tudo que você vender é 50-50, que é o famoso 50 do mercado imobiliário. E eu comecei a fazer isso com várias pessoas. E essas 5 pessoas que ficaram foram as pessoas que eu mais tinha ajudado. Então, eu comecei a fazer parceria com vários corretores. E o que isso mostrou? Independente do tempo que eu tinha de empresa e de mercado, ou de conhecimento, mostrou que eu me importava com as pessoas. E eu comecei a ter uma liderança, eu chamo isso de liderança informal, porque liderança não é cargo, liderança é de dentro para fora. Liderança é aquilo que você pratica todos os dias com as pessoas que estão do seu lado. Liderança começa com você mesmo, das suas atitudes para o mundo. Então, eu comecei a ter, naquele momento, uma liderança informal e comecei a ter respeito das pessoas e admiração, que é o mais importante, porque existe uma coisa,
Você pode ser o melhor gestor, você pode ser o melhor gestor do mundo, o cara com estudo de MIT, Stanford, Harvard, pode ser o cara com o maior conhecimento. Se você não tiver admiração no teu time, não adianta. As pessoas não se engajam porque as pessoas compram pessoas. As pessoas não compram ideias. Então, naquele momento, as pessoas elas estavam gerando uma admiração pelo César, não pelo corretor, pelo César pessoa. Porque, óbvio que eu pensava como negócio, mas atrás do negócio, de expandir o meu negócio empresa César, eu também estava pensando nas pessoas. Porque eu também mostrava para elas como mexer no Excel, como que organizava clientes. Eu comecei a compartilhar a métrica que eu tinha criado, do que era necessário para fazer uma venda. Então, eu comecei a gerenciar e liderar sem ter o cargo. E foi por isso que as 5 pessoas, de forma unânime, me falaram, puta, eu estou com você, vamos embora e vamos construir o que a gente precisa construir. E aí eu virei gerente, a primeira reunião com eles foi no salão de festa de empreendimento nosso, e eu reforcei para eles o seguinte, falei, pessoal, eu não tenho a experiência que vocês têm, eu não tenho a história que vocês têm, eu não tenho o tempo de casa que vocês têm, eu não conheço o mercado como vocês conhecem, mas eu tenho uma coisa que se chama vontade. Então, a minha vontade, junto com a experiência de vocês, tenho certeza que a gente vai criar uma história muito bonita daqui para frente, mas desde que a gente entenda uma coisa, que pessoas dependem de pessoas. Eu vou errar, vocês vão errar, e a gente só vai conseguir ajustar e fazer o que for necessário, porque todo mundo aqui, independente do que, cada um tem a sua história, cada um tem os seus sonhos, seus objetivos, mas o foco principal no objetivo é um só. Todo mundo estava ali para quê? Para vender, para ganhar dinheiro, para realizar seus sonhos, suas metas, para levar o melhor para sua família, para construir o seu legado. Então, todo mundo, querendo ou não, está em busca do mesmo objetivo. Então, se a gente entender isso juntos, nos problemas a gente estiver juntos, a gente conversar, a gente se alinhar, a gente se respeitar, a gente vai construir muita coisa daqui para frente. E aí eu comecei a atuar como gerente. Cara, eu tive resultados muito rápidos. Minha equipe começou a performar demais. E eu, como tinha 5 pessoas, eu precisava contratar mais umas 6, 7 pessoas. E eu falei o seguinte, quem que eu vou buscar? Né? Eu não queria pessoas antigas de mercado. Eu não queria pessoas com experiência. Eu queria pessoas com vontade. Porque eu falei, cara, o que me fez chegar até aqui em tão pouco tempo foi vontade. Foi uma pessoa que não tinha nada a perder, e uma pessoa que deu a cara para o mundo e falou, cara, eu vou conquistar e, independente de qualquer coisa, eu vou buscar os meus sonhos, os meus objetivos. Eu quero essas pessoas. E eu comecei a buscar um pessoal mais novo, um pessoal mais simples, que também estavam querendo construir a sua vida, porque eu falei, aí eu lapido do meu jeito, eu lapido da forma que eu acredito. E como eu tinha uma equipe pequena, eu comecei a criar uma cultura do seguinte, porque eu comecei a pensar, eu falei, bom, o César foi uma pessoa que entrou e começou a ajudar os outros. Então, beleza, esse foi um ponto de partida. O que eu preciso fazer agora? A primeira pessoa que eu contratei, dos 5, eu peguei essa pessoa, eu peguei uma pessoa da minha equipe para ser a base para essa pessoa. Então, assim, cara, eu contratei essa pessoa, ela vai passar uma semana com você, depois ela passa uma semana com outro, para cada um contar a sua história, porque nesse momento já estou gerando uma coisa que chama-se conexão entre pessoas. Então, quando a pessoa entra dentro do time e ela conhece a história de todo mundo que está dentro do time, ela conhece a história das pessoas. Então, ela se conecta com as pessoas e fica muito mais fácil de você formar um time. E quando você tem pessoas que gostam das pessoas que trabalham ao seu lado, todo mundo trabalha feliz e engajado. Muitas vezes, a empresa pode ser espetacular, mas se as pessoas que estão do seu lado, na sua baia, na sua cadeira, são seus pares, seus colegas, não têm um ambiente agradável, você vai trabalhar triste, não vai estar engajado, você não vai se inspirar. Então, eu falei, essa vai ser a minha estratégia. Eu comecei a fazer isso. Antes de eu fazer meu papel como gerente, eu deixava passar por todo mundo que era da equipe. E o que comecei a criar com isso? Eu comecei a criar um sentimento de contrapartida, que é todo mundo que entrava e tinha ajuda de alguém, qual era o sentimento que despertava nessa pessoa? Cara, o próximo que entrar eu também quero ser a pessoa que vai ajudar essa pessoa. Então, eu comecei a criar um laço de todo mundo ajudar todo mundo. E aí eu criei uma equipe de 12 pessoas, uma equipe extremamente unida. A empresa falava o seguinte, pô, todo mundo tem a cara do César. Eu falava, não, todo mundo é totalmente diferente do César. Acho que tem uma coisa que a gente tem um alinhamento muito grande. Então, meus corretores chegavam no plantão, o pessoal falava assim, pô, você é do César, né? Puta, eu sou do César. Puta, você tem o perfil da equipe do César. Mas não era. São pessoas completamente diferentes, perfis diferentes, características diferentes, sonhos diferentes, mas eram pessoas que estavam alinhadas no mesmo propósito. E as pessoas se gostavam. A gente podia quebrar o pau, a gente tinha vários entendimentos. Eu errei muito no começo também, porque, puta, imagina, eu estava um cargo gerencial, mas eu não sabia o que era ser gerente até então, né? Eu nunca tinha tido um cargo de gestão.
O que eu estava sendo ali era líder. Eu precisava ser gerente também, porque líder e gerente são coisas diferentes. Eu precisava liderar, que eu já tinha isso, e acredito que a liderança foi um dom que Deus me deu, mas é uma coisa que eu também construí e aprimorei com estudos e conhecimento, porque acho que liderança é uma coisa treinável, mas acho que também tem pessoas que nascem com liderança. Eu vejo pela minha sobrinha, por exemplo, tem 3 anos de idade, é uma líder nata pelo gênio dela, pela forma que ela se comporta, ela influencia as pessoas. Eu acho que liderança tem pessoas que nascem, mas liderança você também treina, você também aprimora. Então, líder não é só aquela pessoa que nasce com o dom da liderança. Líder é aquele também que busca se aperfeiçoar todos os dias. E começou a dar super certo, começamos a vender. Cara, comecei a mudar minha vida financeiramente de uma forma absurda. Comecei a mudar meu desenvolvimento pessoal, profissional foi assim, evolui muito, porque você, quando lida com pessoas, não é só você. Então, você começa a gerenciar conflitos, você começa a absorver o problema das pessoas. Então, tinha gente que não tinha conta para pagar em casa, eu ia lá, ajudava, pagava a conta da pessoa, pagava curso, comprava terno para a pessoa ir trabalhar, comprava gravata. Então, você se envolve no problema das outras pessoas. E isso te dá um desenvolvimento muito grande. Por isso que, de novo, repetir uma coisa para vocês, quando a gente entende que pessoas dependem de pessoas, você só ganha. E quando o seu interesse é genuíno no próximo, você se envolve com as pessoas e você cresce também dentro de você. Só que aí gerou uma preocupação, porque a empresa, como eu falei para vocês no começo, a empresa não existe mais hoje, a empresa era pequena, a empresa tinha poucos empreendimentos na época e a gente estava tendo uma velocidade de vendas muito alta, porque a gente tinha um sócio, na época era o BTG, que era o sócio dos principais empreendimentos dessa Max House, e o BTG estava querendo vender tudo, querendo tirar o ativo da construtora, porque a construtora estava indo mal, eles já sabiam disso, e eles começaram a mandar baixar preço, então a gente estava vendendo demais. E eu falei para vocês aqui no começo que eu fui uma pessoa que quis vir para São Paulo para fazer carreira. Então eu estava ganhando, cara, 30, 40 mil por mês, só que não era do dinheiro, porque eu não queria o dinheiro, eu queria carreira. Porque, cara, eu falei, na época eu tinha, sei lá, já 23, 24 anos, eu falei, cara, eu preciso pensar em carreira. Então, daqui a um ano, se a gente continuar com essa velocidade de venda que a gente está, a gente não vai ter mais o que vender. A empresa não comprou mais terreno, a empresa não tinha land bank, a empresa não tinha perspectivas. Ela falava que tinha, mas não tinha. E eu comecei a me preocupar. E foi quando eu voltei com esse meu amigo, o mesmo amigo que trabalhava naquela multinacional que eu citei para vocês, eu falei, cara, eu estou preocupado porque a empresa daqui a um ano não vai ter. Se eu focar no dinheiro hoje, beleza. Mas eu não quero só focar no dinheiro, quero algum lugar que me dê carreira. E, puta, batemos um papo, mas nada saiu dali, nenhuma luz saiu dali. E depois de uma semana, ele falou comigo, ele falou, cara, eu conheci a pessoa que vai mudar a sua vida dentro da melhor empresa do mercado. E como ele era da área de real estate, ele conversava com muitas pessoas do mercado. E um dia ele tomou um café com o diretor da Cyrela. E o cara, o Moisés, ele chama, e ele falou para o meu amigo o seguinte, falou, cara, a gente tem uma cultura na Cyrela que é o seguinte, todos os gerentes e diretores da Cyrela foram corretores formados na base. Porque a gente tem uma cultura muito forte, é uma empresa, a gente é muito rígido, então o mercado imobiliário, eu não sei o quanto vocês conhecem, mas o mercado imobiliário é meio bagunçado, é meio solto, a Cyrela, a gente é muito rígido, até chamava a gente de quartel-general, a gente tem muita ética, a gente tem, cara, regra para tudo, a gente tem uma equipe pequena, a gente tem uma equipe que são de corretores autônomos, mas que não podem vender outras coisas. Então, é uma empresa, por isso que é uma empresa que tem 59 anos e que é uma empresa que tem muita referência, a maior força de vendas de São Paulo hoje é da Cyrela. Só que eu tô com um problema, porque eu preciso de um novo gerente. Só que eu preciso de uma pessoa que venha dar ritmo diferente, com uma cabeça nova. Uma pessoa, eu quero colocar um papaléguas aqui dentro, mas eu não consigo encontrar essa pessoa. E está muito difícil porque as pessoas que vêm do mercado não se adaptam ao jeito Cyrela de ser. As pessoas vêm com vícios muito grandes, não entendem a nossa realidade e não ficam. E meu amigo falou, cara, tem a pessoa certa para você. Ele contou um pouco da minha história. Ele falou, cara, tem pouco tempo de mercado, está fazendo um puto trabalho, o cara tem 24 anos, cabeça super nova. E aí, resumindo, ele me falou, marquei uma reunião com o diretor da Cyrela, fiz uma entrevista, fui até a Cyrela, quem me entrevistou foi ele, o diretor de RH, e foi uma conversa bem dura, eles foram bem duros comigo, e uma das perguntas que ele me fez foi o seguinte, falou, cara, eu não tenho vaga de gerente hoje, mas se você quiser ser corretor, você aceitaria ser corretor na Cyrela?
Eu falei, sem sombra de dúvida. E hoje, depois eu fiquei sabendo que essa foi a pergunta decisiva. A minha resposta foi decisiva para eles me contratarem. Depois eu fiquei sabendo disso. Porque eu fui humilde e eu mostrei que eu realmente queria algo a longo prazo. E eu falei para eles o seguinte, falei, cara, eu tenho um cargo de gerente hoje, mas para mim é um cargo. De novo, eu quero carreira. E essa é uma empresa que pode proporcionar carreira, porque eu posso ficar de olhos fechados, que é uma empresa que não tem preocupação com dinheiro, empresa mais sólida do mercado, os dados são abertos, CIR3, aberto na bolsa, pode pesquisar, é a com menos endividamento, é a que mais tem land bank em São Paulo, com terrenos para lançar. É uma empresa que nunca teve nenhum tipo de problema de ética, é uma empresa de judeus. É uma empresa que tem capital aberto, mas que até hoje são os donos que operam. Então, o seu Eli Horn, para quem não conhece, é uma grande referência de filantropia. Eu não sei quem já ouviu falar do título Giving Pledge, que foi criado pelo Warren Buffett e Bill Gates, que foi um título que foi criado para estimularem bilionários a doarem parte da sua fortuna. Seu Eli é o único brasileiro que tem esse título, porque ele doou 60% da fortuna em vida. Então, hoje, pela idade dele, é 100% voltado à filantropia. E são os dois filhos que tocam hoje, o Efraim Horn e Rafael Horn, um financeiro e um comercial. Então, é uma empresa que, independente de ter capital aberto, é uma empresa que tem um olhar de dono até hoje e um cuidado extremamente gigante com cada departamento, com o cliente, enfim. E aí fiz a reunião com eles, passaram 2 meses, me chamaram de novo para uma reunião. Aí foi com o diretor-geral, que eu tinha falado com o diretor de vendas, que é a minha posição hoje. Eu falei com o diretor-geral. E eles fizeram uma pergunta que é o seguinte: você viria com um time? Seu time viria com você? Eu falei, olha, eu tenho 12 pessoas no meu time hoje. 5 pessoas tenho certeza que vêm. O restante eu não sei, mas 5 tenho certeza que vêm, porque são 5 que estão comigo desde o começo, enfim. E tenho 100% que eles confiam no meu trabalho. E foi, gente, um movimento muito difícil, porque você imagina o seguinte: como que eu passo isso para o meu time? Como que eu passo o que eu estava pensando dessa mudança? Mas, de novo, aí, nessa dificuldade, eu falei, cara, eu sempre preguei uma coisa que é transparência com o meu time. Sempre preguei a clareza sobre as informações. Eu fiz uma reunião com eles e falei a verdade. Falei, olha, eu estou insatisfeito por causa disso. Aconteceu isso na Cyrela. Quero saber se vocês querem marcar uma reunião com eles, porque eles queriam marcar uma reunião com o meu time para explicar também o que é a Cyrela. Eles toparam marcar uma reunião. Estou bem resumindo, também teve bastante percalço pelo caminho, mas foi isso. A gente fez uma reunião com a Cyrela, com o diretor, num restaurante, a gente almoçou, e eles passaram o que era o mundo Cyrela, enfim. E aí depois fiz uma terceira reunião com a Cyrela e eles falaram o seguinte, olha, beleza, você está dentro, vamos embora, quem que vem com você? E acabou indo 5 pessoas comigo mesmo, outras pessoas ficaram, que estavam com medo, normal, e outras 2 pessoas acabaram indo para outra empresa do mercado. E aí, quando eu entrei na Cyrela, eles me falaram o seguinte, você veio com 5 pessoas, a gente pode direcionar alguns corretores para você começar seu time. Eu falei, não quero. Eu falei, quero que vocês que acreditem no meu trabalho, você me der essa oportunidade. Eu vou montar uma equipe do zero, porque 5 pessoas, na Cyrela eu já tinha que ter 20 pessoas aproximadamente, porque eu já tinha mais demanda, 15, 20 pessoas. Quero montar uma equipe do zero, sem pressa. Eu vou focar nos próximos meses apenas em contratação e desenvolvimento de pessoas. E eu fui muito cauteloso em quem eu contratava, porque existe uma coisa que na minha cabeça entre pressa e velocidade. Quando você não entende a diferença entre essas duas coisas, e você coloca pressa acima de tudo, você acaba errando muito no começo. E quando você erra no começo, você paga muito no final. Eu falei, eu não posso errar na contratação dessas pessoas. Óbvio que tem pessoas que você acha que você acerta e depois você descobre que você errou, mas o gap de erro tem que ser mínimo. E eu comecei a contratar essas pessoas, comecei a formar um time, cara, incrível, de novo, com a mesma cabeça, peguei gente que era da XP, peguei gente que era do Itaú, uma cabeça nova, pessoal mais novo, cara, que queria ganhar a vida, queria vencer. E eu montei essa equipe, foquei em treinamento, foquei em desenvolvimento e fiz a mesma coisa que eu falei para vocês, que eu fiz na Max House, que é sobre essa questão de alinhamento, cultura, união, transparência. Isso foi em 2016. Então, final de 2016, eu entrei em setembro, eu fiquei até final do ano só focado em desenvolvimento de pessoas. Em 2017 foi o meu primeiro ano como gerente. E a equipe foi super bem, a gente terminou em 4º colocado de 15 gerentes, a gente bateu todas as metas da empresa. E em 2017 eu conheci os Navy SEALs,
através de um livro que me indicaram, chama Arte da Guerra pelos Navy SEALs. Para quem não conhece Navy SEAls é a elite da Marinha Americana, responsáveis por operação de Osama Bin Laden, por exemplo, a elite da Marinha Americana. SEALs, Sea, Air, Land, terra, mar, Sea, mar, ar e terra. Por que eles têm esse nome? Porque eles têm a habilidade de atuar com excelência em qualquer uma das dificuldades e adversidades, em qualquer um dos campos. Então, até que para quem não conhece, pesquisem sobre eles, é surreal. E eu coloquei naquele momento o nome da minha equipe de SEALs. E eu comecei a pregar a filosofia dos Navy SEALs como uma filosofia de vida minha, que fala muito sobre disciplina, fala muito sobre pessoas, fala muito sobre esperança, sobre fé, sobre excelência, sobre controle emocional, sobre dificuldades, sobre estratégias, um monte de coisa. Eu comecei a aprofundar o meu estudo sobre eles. Hoje, todos os livros do Navy SEALs que existem, eu tenho certeza que eu li, só saiu algum novo agora. Tenho até tatuado no meu braço o logo deles. E eu levei isso com filosofia para dentro do meu negócio e para a minha vida também. E foi quando eu comecei a entender muito sobre disciplina. E aí, seguindo para 2018, foi meu segundo ano como gerente. Minha equipe entrou com filosofia Navy SEALs, muito mais engajada, muito mais disciplinada, muito mais preparada. Em 2018 foi nosso segundo ano e meu primeiro ano como campeão de vendas na empresa. A gente fez o maior número da história de vendas da Cyrela em 57 anos, que tinha 56 anos na época. A gente fez um número incrível, surreal, que nunca ninguém tinha chegado perto de uma equipe de vendas. E depois veio 2019 e 2018, muitos questionamentos sobre, foi o primeiro ano, porque as pessoas sempre querem tentar achar um porquê daquele seu resultado. E como eu era muito novo, tanto de empresa até de idade, eu sofri muitos problemas no começo de aceitação mesmo, até das pessoas mais antigas. Eu tive muita dificuldade com meus pares no começo, de relacionamento, tentavam me atingir de todas as formas, mas sempre segui em frente. E aí veio 2019, nosso segundo ano, e a gente fez de novo, a gente repetiu exatamente o mesmo número de 2018. Então, a gente repetiu o mesmo número por 2 milhões de diferença. A gente fez em 2018 137 milhões de vendas. Em 2019, a gente fez 135 milhões de vendas. Então, foi o segundo ano consecutivo, 18 e 19. E aí, no final de 2019, veio o convite da empresa para eu assumir a diretoria de vendas. Não esperava, tinha alguns boatos, mas, 2 anos e meio de empresa praticamente, assumir a diretoria de vendas, para mim foi um susto. Mas isso só foi possível justamente porque eu falei para vocês, pelo alinhamento que eu criei entre as pessoas, pelas métricas que eu coloquei, pela disciplina que eu coloquei no meu negócio, pela vontade. E aí foi 2019 para 2020, e 2020 veio a questão Covid. Então, meu primeiro ano como diretor de vendas chegou em março, tive o desafio gigante do Covid, e foi um momento um momento de muitas dúvidas. Imaginem vocês terem uma empresa com 500 corretores, ninguém recebe R$1 de salário, todo mundo comissionado, e como que a gente mantém esse time hoje, como que a gente mantém a equipe em pé, a empresa em pé, porque o que a gente vê pela frente é quem vai comprar apartamento daqui para frente. Vamos ter que fechar isso daqui, manter a Cyrela com as obras acontecendo e depois a gente vê. Mas a gente pensou isso por poucos minutos, a gente entrou numa sala um dia antes de fechar tudo, a gente replanejou 100% do nosso negócio, a gente fez diversas atividades com o time, a gente ficou muito próximo dos nossos corretores, tanto é que a gente manteve 100% do time, a gente não perdeu ninguém. Então, a gente fez eventos, treinamentos, a gente focou muito nas pessoas, a gente deu cesta básicas, a gente deu premiações todos os dias, a gente pegou a campanha que a gente tinha de vendas, que a gente não ia mais dar continuidade na campanha, porque a gente não ia ter vendas por um determinado período, a gente pegou aquela verba e distribuiu para os corretores por igual. Então, todos os corretores receberam dinheiro, receberam reconhecimento, e a gente foi trabalhando durante 2, 3 meses, focado justamente em manter o nosso time de vendas, e foi quando a gente começou a sentir, a gente começou a voltar aos atendimentos nos plantões com agendamentos. Então, a gente atendia um cliente por hora, a gente ia lá, plantão fechado, a gente ia lá abrir o plantão, e a gente começou a perceber um movimento de força no mercado imobiliário, porque a gente estava num momento, ano passado, de taxa de juros muito baixa, e começou a mudar o comportamento do consumidor. Então, o cliente que falava, cara, eu não vou comprar um apartamento hoje, eu quero guardar dinheiro, ele não queria mais guardar dinheiro, ele queria comprar um apartamento, ou queria comprar um carro, ou queria comprar alguma coisa. Ele já não pensava, ele não sei o que vai ser o dia de amanhã,
Então, tudo aquilo que eu não queria fazer, eu preciso fazer hoje. Ou até mesmo necessidade. Então, o cara que morava num apartamento de 100 metros e que saía de casa às 7 horas da manhã e voltava às 10 da noite e achava que era o suficiente para ele morar, na pandemia ele percebeu que não era suficiente, porque ele estava com esposa, 2 filhos, e, cara, não conseguia trabalhar, não conseguia focar, e precisava de um apartamento maior. Ou até mesmo o cara que preferia um apartamento menor em regiões mais próximas dos grandes polos comerciais de São Paulo, os grandes centros comerciais, que ele abria mão de metragem para ter um apartamento menor, mas estar perto do trabalho, ele já começou a preferir ter um apartamento maior, um pouco mais longe, porque ele não tinha mais necessidade de trabalho todos os dias. E aí a gente começou a perceber um movimento muito grande de mercado. Eu não sei quem acompanha o número de mercado imobiliário, mas o mercado imobiliário foi o melhor ano nos últimos anos, tanto o ano passado quanto esse ano, crescimento muito grande. E essa é um pouquinho da minha história, da minha trajetória até aqui. Então, hoje eu continuo na minha posição, tenho uma equipe extremamente engajada, tive um desafio de conseguir transbordar essa minha cultura de união, transparência para os meus corretores, porque uma coisa é você transbordar para 15, 20 pessoas, outra coisa é transbordar para centenas de pessoas, que está abaixo de mim hoje, conseguir transbordar essa cultura. Mas o que eu falo para vocês o exemplo é muito importante, a disciplina todos os dias de vocês fazerem o que tem que ser feito. E vocês, hoje, eu sempre falo que, gente, eu falei muito de emocional aqui dos Navy SEALs e tudo isso. Crescer dói, dá trabalho, essa é a realidade. E hoje o que mais existe são pessoas mais do mesmo, porque eu sempre brinco com o meu time que é o seguinte, existe na trajetória que a gente tem no nosso negócio, na nossa vida, na nossa vida pessoal, profissional, enfim, existe no meio do caminho um portal que eu chamo de portal invisível. Eu acho que toda nessa trajetória começam a aparecer muitas dificuldades, porque a gente vive mais dificuldades do que facilidades. E se a gente não tiver em desconforto o tempo inteiro, algo está errado, porque a zona de conforto ela é um perigo e ela inibe o seu desenvolvimento profissional e pessoal. E durante essa trajetória, até chegar nesse portal, acho que tem muitas pessoas que param no meio do caminho porque elas não suportam o processo e não vivem o propósito. Ou essas pessoas elas viram mais do mesmo, ou seja, elas não querem pagar o preço de ir além do portal, mas também ficam naquilo que é mais confortável para elas, que se tornam as pessoas mais do mesmo. E tem as pessoas que passam por esse portal e conseguem fazer viradas de chave na sua vida, no seu negócio. Isso é possível se justamente você tiver disciplina e tiver clareza sobre onde você quer chegar, sobre qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo. Então, o que eu falo para vocês hoje da Maritime, vocês, pelo que eu não conheço vocês pessoalmente, mas pelo que o Thiago me fala, vocês tiveram um crescimento exponencial muito grande. São pessoas novas, são pessoas que estão criando hoje o seu legado, criando hoje a sua história como profissional dentro da empresa que vocês estão. Foquem nas pessoas que estão do seu lado. Compartilhem o máximo que vocês puderem com cada um que estão ao seu lado. Sejam líderes de vocês mesmos, que isso é o mais importante, porque liderança, de novo, começa de dentro para fora. Liderança não é cargo. Se preocupem e tenham interesse genuíno em cada uma das pessoas e principalmente no jeito de ser Maritime. Comprem, porque todos vocês, independente da dificuldade, da história, do objetivo, do que vocês estão buscando para a vida de vocês, vocês só vão conseguir prosperar se vocês tiverem de fato esse interesse genuíno num todo, em todas as pessoas que estão do lado de vocês. Então, acho que eu passei um pouquinho aqui, Thiago, da minha história, passei um pouquinho do que eu acho que foi meus diferenciais sobre trabalho de equipe, sobre cultura, sobre métricas. Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, mas fiquem à vontade. Acho que já falei bastante por aqui. Cara, primeiro, muito obrigado. Eu particularmente anotei aqui, acho que umas 3, 4 páginas. Então, para mim, foi surreal aqui o que você falou. Só posso dar um complemento? Posso dar um complemento? Sim, com certeza. De novo, eu tenho aí 7 anos de São Paulo. Então, 7 anos que estou aqui em São Paulo, 5 anos de Cirela, 29 anos, e muitas pessoas me falam, puta, você teve um crescimento muito rápido, hoje 29 anos à frente de uma das maiores empresas do setor. Só que existe uma coisa, pessoal, o crescimento rápido ele não vem com facilidade e tem uma palavra que eu gosto de falar que são renúncias. Então, eu abri mão de muita coisa e continuo abrindo mão de várias outras coisas para eu conseguir chegar onde eu cheguei e ainda onde eu vou chegar. Então, de novo, foco no objetivo. Eu vivi para o meu trabalho, eu vivi para o meu negócio, eu vivi para o meu time todos os dias incansavelmente. Eu abri mão de muitas coisas, eu fiquei longe da minha família, eu fiquei longe dos meus amigos, abri mão de lazer, abri mão de festas, abri mão de um monte de coisa, justamente para focar
em construir a minha história. Então, essa questão de tempo, e o que eu falei para vocês aqui no começo, que é vontade, gente, nenhuma experiência, nenhum currículo, nenhum talento supera uma pessoa com vontade. Uma pessoa com vontade realmente, e aí entra a disciplina, porque uma frase que eu até usei lá no G4, Tiagão, que é não dependa da sua motivação, ensina a sua disciplina. Eu nem gosto dessa palavra motivação, acho que motivação para mim é a palavra que eu excluiria do meu vocabulário, porque a motivação ela te faz refém todos os dias. Eu prefiro trocar por propósito através de engajamento. Então, eu montei uma frase para o meu time que é o seguinte: sonho traz propósito, propósito traz engajamento, engajamento traz disciplina, disciplina traz constância e constância traz resultado. Então, quando você pensar em querer ter resultado, pensa no primeiro ponto, que é qual o seu sonho. E quando você tem um sonho bem claro, você tem engajamento, porque você não depende do seu humor. Então, cara, eu falo pro meu time, que meu time muitas vezes fala assim, cara, você tá todo dia feliz, todo dia bem, todo dia pilhado, todo dia cobrando, você não tem problema. Eu falo, não é que eu tenho problema. 95% dos meus dias eu não acordo querendo, ir trabalhar cedo, ir pra academia todos os dias, fazer o que tem que ser feito, porque, cara, a gente é ser humano, a gente não é robô. Só que quando você pensa, acorda e você fala, cara, eu tenho engajamento e sei o que eu estou buscando, fica muito mais fácil, porque a gente chegar é muito fácil, o manter é difícil. Você só consegue manter se você tiver a disciplina necessária, a constância e tiver clareza sobre o seu sonho, porque é ele que vai te engajar todos os dias, não é a motivação. A motivação ela vai sempre te dar uma rasteira. Então, se você se engajar através do seu sonho todos os dias, se lembrar da essência, e uma coisa muito importante que a gente vive todos os dias como ser humano, que é o modo automático. E trabalhem, acho que fica aí, não sei quem já faz, mas quem não faz, é uma autorreflexão semanal ou quinzenal de como está sendo o seu negócio, se você não está no modo automático, para você não esquecer as suas essências e para você se lembrar de como você começou e de onde você quer chegar. Essa reciclagem semanal ou quinzenal é essencial para que você não caia no modo automático. E quando a gente começa a mudar de nível ou conquistar certas coisas, a gente começa a achar normal. Então, você começa a ganhar dinheiro, você acha que é normal você ter dinheiro. Você compra um carro novo, você acha que é normal aquele carro. É a mesma coisa, você compra um carro zero hoje, daqui uma semana você já fala, perdi o tesão no carro. Então, a gente vai, muitas vezes, conquistando as coisas e esquecendo do quanto a gente batalhou para conquistar aquilo. Então, ter a humildade e voltar às nossas essências todos os dias é primordial para que você consiga se reconstruir todos os dias uma nova e melhor versão de si mesmo. Isso é muito importante. Valeu, Tiagão. Cara, esse seu complemento agora foi... Você já estava perfeito. Você conseguiu melhorar o que já estava... Se é que é possível, né? Cara, então... a gente tem que marcar pessoalmente, porque acho que tanta coisa pra gente falar. Vamos marcar, eu vou para aí, a gente troca um bate-papo pessoalmente, porque é muita coisa, né? Porra, já tá convidado, cara. Já tá convidado. Vamos embora, vamos embora. Com certeza vem... Você conhece Maceió ou não? Não conheço Maceió ainda. Pronto, então já é uma excelente oportunidade. Uma excelente oportunidade. Muito obrigado. Anotei muita coisa aqui. Tenho certeza que o time também anotou e o time também ganhou com esse conhecimento. Eu acho que você trouxe para a gente um conhecimento de um MBA. Eu anotei aqui muita coisa. Acho que a gente tem um material aqui para tratar durante meses junto com o time. Porque realmente assim, o que você trouxe é uma verdadeira MBA, mas não é um MBA só de negócios. Eu acho que é um MBA de vida. Então, cara, muito obrigado por compartilhar assim, sua trajetória com a gente. Muito obrigado por isso, cara. E muito obrigado pelo seu tempo. Você hoje está cheio de reunião, compromisso. Então, você realmente tirar esse tempo aqui para nos ensinar e para nos mostrar seu tempo, para nos mostrar sua história. Realmente, muito obrigado, César. Obrigado mesmo, cara. Posso colocar um adendo aí? De novo, eu falei muito aqui que quanto mais a gente compartilha com as pessoas, mais a gente aprende, mais a gente evolui. Então, eu vou deixar aberto também, Tiagão, quiser passar meu contato para o pessoal, se quer mandar alguma pergunta, quer trocar, porque, na verdade, não é sobre... Acho que quando a gente troca com as pessoas, eu tenho certeza que muitas pessoas aí têm muito a agregar também para mim, é muito importante. Então, deixa o canal aberto. Cara, pode mandar meu telefone, quiser mandar meu Instagram, o que você quiser, a gente troca, porque é muito importante. Pô, excelente, cara, excelente. Acho que no Instagram o pessoal pode adicionar, que aí você já... Quem puder, já adiciona aí. E segue mesmo o César, porque o cara é fantástico. O cara é fantástico. Obrigadão, meu irmão. Bom dia para você, bom final de semana, sucesso, muitas vendas, viu? Obrigado a você, irmão. Valeu, pessoal. Beijão, bons negócios.